Salve, salve, fiel! O Corinthians vence o Veloclube por 2-1 na segunda rodada do Campeonato Paulista. O técnico Ramon Dias para essa partida já colocou vários titulares aí que foram titulares no restante de 2024 no final do ano passado, que foram os jogadores Mateuzinho, André Ramalho, Matheus Bidu, Raniel, o André Carrilho e o Roberto, e foram jogadores que foram titulares aí nessa partida contra o Veloclube. E o primeiro tempo aí também contou com o Coronado sendo a principal estrela aí do Corinthians nessa partida. O jogo aí começou bastante moroso, ninguém querendo tomar tanto assim as ações da partida. O Corinthians num ritmo meio lento assim no começo do jogo. Aos 15 minutos aí do primeiro tempo, que ao meu ver o Corinthians começou a entrar um pouco mais na partida, principalmente com o Igor Coronado, que na minha visão foi o craque da partida. Ele foi um jogador que tomou aí a conta do meio de campo do Corinthians no primeiro tempo, foi o jogador que criou mais oportunidades de gols, deu uma dinâmica muito boa aí para o setor ofensivo do Corinthians, com bons passes para frente. O Corinthians não estava errando sim tantos passes. Os únicos passes aí que o Corinthians errou foi do Igor Coronado, mas foi aqueles passes que é passe para frente, os outros jogadores não estavam errando os passes porque estavam tocando os passes de lado. Já o Coronado é aquele jogador que estava errando alguns passes, mas estava arriscando um pouco mais, enfiando algumas bolas na frente do Yuri Alberto, que é o jeito que o Yuri Alberto gosta de jogar. Então, na minha visão, o Coronado foi um grande destaque dessa noite aí, essa vitória contra o Veloclube por 2-1. O primeiro tempo também foi marcado por um golaço aí de falta do próprio Coronado, onde ele mesmo cavou essa falta e de falta ele bateu ali no canto do goleiro, a bola quicou ali, enganou o goleiro, que por sinal também fez uma grande partida e merece total reconhecimento por parte do Veloclube. Se não fosse o goleiro deles, seria um placar muito mais elástico do que um 2-1, provavelmente uns 5 gols aí o Corinthians criou aí para fazer. Então o primeiro tempo aí foi um primeiro tempo que não gostei tanto assim do Corinthians. O destaque foi o Igor Coronado, mas assim também no setor defensivo o Corinthians não sofreu, então temos que aplaudir também, ficar de olho nisso, já que o setor defensivo se comportou muito bem nesse confronto. Já no segundo tempo, o Corinthians aí também voltou meio lento, também não estava querendo assim tanto aumentar o placar. O Velo Clube começou assim, a sair um pouco mais, começou a jogar mais ofensivamente, começou a posicionar seus jogadores um pouco mais à frente no campo e pressionar, tanto que conseguiu marcar o seu gol no escanteio, onde eles começaram a ir um pouco mais à frente, conseguiram algumas faltas, conseguiram o escanteio e o jogador deles bateu o escanteio bastante fechado e o centroavante aí subiu muito alto e na saída do Donelli só escorou de cabeça para marcar o gol de empate aí do Velo Clube. O Corinthians depois aí também teve aí o Thales Magno como peça e grande destaque do segundo tempo junto com o Memphis Depay. Tanto o Thales quanto o Memphis, na minha visão, mudaram o ritmo e o andamento da partida depois que esses dois jogadores entraram. O Corinthians tomou conta das ações do jogo e teve capacidade, teve oportunidades de marcar 2, 3, 4, até 5 gols aí, principalmente com o Memphis. Ele não conseguiu marcar o seu gol, mas se fosse aí por falta de tentativa, ele marcaria por criação de gols e de jogadas. Ele merecia aí marcar o seu gol, mas foi o Thales Magno aí que conseguiu fazer o seu gol e ser novamente decisivo aí para a vitória do Corinthians. Uma arrancada aí que ele começou do meio de campo, até no momento eu pedi para ele trocar a bola, já que tinha o Roberto pela direita e o Memphis Depay fez ali o facão para a esquerda, mas aí abriu-se um clarão e o Thales Magno, com uma finalização de fora da área, conseguiu fazer o segundo gol e dar vitória para o Corinthians nessa partida. O Thales já chega aí a 2 gols e tem sido aí o principal destaque aí do Corinthians nesse Paulistão, somando as duas partidas. O Memphis, como disse anteriormente, foi um cara que deu total dinamismo diferente para o jogo do Corinthians, uma dinâmica muito boa. Ele criou a maioria das suas chances de gols, foi ele que criou, fazendo jogadas. Também um jogador muito bom mesmo, mas estava pecando na hora da finalização. Teve algumas finalizações que se ele caprichasse um pouco mais, ele conseguia aumentar o placar. Teve uma que ele saiu frente a frente com o goleiro, mas ele preferiu aí tentar a finalização. Ele tinha capacidade aí de driblar o goleiro e fazer um golaço, mas aí então, como é começo de temporada, as penas ainda estão meio cansadas, então aí vale o desconto aí para os jogadores que perderam alguns gols aí nessa partida, principalmente o Memphis, que na minha visão, mesmo perdendo os gols, foi o segundo melhor jogador do Corinthians na partida, junto com o Coronado.
E o Thales também tem um destaque muito positivo nessa vitória, um jogador que tem sido o destaque do Timão nesse início de ano. Bom, pessoal, já deixei nos comentários o que você achou dessa vitória do Corinthians por 2-1 contra o Velo Clube. Já deixei todas as suas análises e suas opiniões nos comentários. Vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.